Olá, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um Filosofia em Foco. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos continuar abordando um tema sobre o amor, né? No episódio anterior nós tratamos sobre o amor eros, né, amor-desejo, e hoje vamos trazer um tema sobre o amor ágape, né, que é o amor divino, o amor relacionado às pretensões divinas, religiosas, etc. E no próximo episódio vamos trazer o amor filia, certo? Mas antes da gente dar prosseguimento, eu vou pedir que você, se é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Igualmente, se gostar do conteúdo, compartilhe, né, com seus amigos, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Desde já agradecemos, certo? Bem, como disse, hoje nós vamos abordar o tema do amor ágape, não é? Que ele tem uma concepção diferente do amor de eros, não é? Como também diferente do amor filia, que vamos tratar no próximo, né? Geralmente a gente nos chega esses três conceitos sobre amor, né? Eros, filia e ágape. São os conceitos de origem grega que mais nós conhecemos e que nos chegam com mais facilidade, com mais frequência, né? Entretanto, vale salientar que essa capacidade que nós temos de expressar todo o sentimento por essa palavra amor, os gregos tinham uma dificuldade de fazer isso. E então eles tinham uma palavra específica para descrever cada tipo de amor distinto um do outro, diferente um do outro, né? Então, é interessante que eles tinham pelo menos 7 palavras, né, 7 vernáculos distintos para expressar o que essa palavra amor, para o português, expressa apenas através dela, né? Então, uma dessas palavras era exatamente eros, né? Que foi o tema que nós tratamos no episódio anterior. Então, a outra seria filia, né? A outra ágape, que é o tema que nós vamos tratar hoje aqui, né? Tem ainda o amor que é pragma, né? O amor estorguê, né? O amor mania e o amor xênia, né? Então eu vou aqui rapidamente dar um conceito breve sobre cada um deles, certo? Mas o nosso foco vai ficar centrado entre eros, que já foi exposto, né, no episódio anterior, hoje ágape e no próximo filia. Mas é bom que a gente tenha uma noção sobre o que cada um desses termos quer dizer, certo? Então, eros, repetindo, seria o deus do amor e, portanto, como diz no banquete, né, de Platão, eros é desejo, né? Eros é o que dá origem à palavra erótico, né? Erotismo, né? Tem a ver com o desejo carnal, mas não especificamente só isso, né? Eros tem também a ver com o ato de se desejar, é o amor que se deseja por não se ter, pela carência, pela falta, pela indigência, como nós tratamos no episódio anterior, certo? Então, em síntese, esse seria o sentido bem resumido do que seria o amor eros, né? O segundo seria o amor filia, que vamos trazer no próximo episódio. É o amor que a gente dedica aos nossos amigos, né? Filia quer dizer amor no sentido de amizade. É aquele amor que você tem pelo seu amigo, pela sua amiga, né? É o amor desinteressado, é o amor verdadeiro, é o amor que você tem pelo outro, pela outra, sem a intervenção de eros, sem o desejo do erótico, do erotismo, né? É um amor muito, digamos assim, puro, né? Um amor verdadeiro, né? E o outro seria o estorguê, é uma palavra que também quer dizer amor, mas que
está mais relacionado ao amor da família, né? O amor que você tem pelos membros de sua família, pelas pessoas do seu sangue, pelas pessoas que pertencem a um núcleo familiar, da Storge, né? São os seus pais, são os filhos, são os irmãos, são todos os parentes que estão ali compondo aquela família e que há uma relação de afeto exatamente diferenciada da do eros, diferenciada do amigo, que não é da família, né? Muito embora às vezes a gente encontre alguns amigos que são até mais do que irmão, né? Em alguns casos, né? Mas esse conceito traduz isso, né? Tenta traduzir isso, Storge, certo? E um outro conceito seria pragma. Interessante porque essa palavra pragma, ela é o que dá origem ao termo pragmático, portanto, aquilo que está associado à prática de alguma coisa, né? Aquilo que você pratica, que exercita, que faz acontecer, né? Então, pragmático. Exatamente, ela tem essa concepção de ser pragmática, porque o amor pragma seria aquilo que se desenvolve com o tempo, né? Você pode conhecer uma pessoa pelo amor eros, pela atração pelo físico, pelo visual, né? Mas que com o tempo você pode perder essa atração ou não perder, mas desenvolver por essa pessoa um sentimento que ele vai chamar de amor pragma, que seria um amor que só acontece depois de muito tempo de relacionamento. É um amor onde está envolvido ali companheirismo, um cuidado especial de zelo, um cuidado de proteção, né? Então, é algo que está totalmente desvinculado do amor. Aliás, não está totalmente desvinculado. Pode acontecer em conjunto com eros, né? E também está dentro, mais ou menos, da perspectiva da filia também, né? Mas só que esse amor ele é considerado, quando se diz assim, um casal completou 50 anos de casado, pronto. Esse seria um momento para você dizer, poxa, estão vivendo o amor pragma, né? Por quê? Porque tem uma prática de vivência de longo tempo, é pragmático, né? Um amor pragmático. E por fim, ainda temos o amor mania, né? Esse amor mania é o que a gente pode dizer que é um amor doentio. Esse é um amor doentio, que deve ser evitado, né? Por quê? Porque ele é capaz de fazer coisas absurdas com o outro, né? Com a outra pessoa, né? É capaz, em nome do amor, fazer coisas absurdas em nome do amor, né? Talvez eu pudesse dizer que esse conceito de amor mania, trazendo assim para os dias de hoje, a gente pudesse, digamos assim, encaixar esse conceito nos relacionamentos abusivos, agressivos, os relacionamentos desrespeitosos, né? Digamos assim. E é totalmente diferente dos outros, totalmente diferente de eros, totalmente diferente de filia e totalmente diferente de Storge. Então você veja que essa concepção de amor realmente é algo que, primeiro, não tem nada a ver com a virtude, né? Enquanto que a filia tem a ver com a virtude, o amor mania não tem nada a ver com a virtude, né? Mas, sobretudo, tem a ver com o vício, né? Pelos atos viciosos que são praticados quando se estão envolvidos nesse tipo de amor mania. Portanto, podemos dizer que é um amor desequilibrado. E a xênia, né, seria aquele amor pela hospitalidade, quando você tem uma pessoa querida que está há muito tempo ausente, né, e você recebe ou planeja para recebê-lo com uma grande uma festa, uma hospitalidade grande, não necessariamente uma festa, mas com uma hospitalidade grande. Então seria esse tipo de amor, dado por amor xênia, né? Então, basicamente, nós teríamos esse. E o amor ágape, né, que é o tema deste podcast de hoje, que é exatamente o amor que os gregos antigos utilizavam para se referir aos deuses, porque os gregos antigos eram politeístas, né? Tinham vários deuses, Deus do trovão, né?
aliás, tinha o Deus do trovão também, mas era o Deus dos mares, né, que era o Deus dos mares, Netuno, né, a palavra agora foi Netuno, né, tem o Deus, por exemplo, do amor, né, que era Eros, né, o Deus do vinho, que era Dionísio, né, e o Deus dos deuses, que era Zeus, enfim, tinha uma quantidade de deuses muito grande, né? Então, quando eles iam tratar dessa relação, então o amor desses deuses por esses deuses era exatamente o que ele chamava de ágape. E interessante porque com o advento do cristianismo e toda a vida de Jesus Cristo e tal, inclusive no Primeiro Testamento ainda, quando tem os mandamentos, né? Então a gente percebe que o cristianismo incorpora esse termo que é grego, originalmente grego, ágape, né? E dá um sentido para o desenvolvimento do cristianismo, né? Nessa perspectiva de um amor cristão, de um amor sem interesse, um amor desinteressado, né? De um amor puro, né? Então, no Novo Testamento, ele começa, tem uma frase lá aqui do primeiro mandamento que diz assim, amar ágape, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, já é um mandamento, né, que está ali no cristianismo, né, no primeiro momento, e que indica que realmente ágape estaria como sendo o amor que vai constituir toda essa trajetória, né, que depois continua com Cristo e depois com os apóstolos, que chega até os dias de hoje, através de exemplos, de histórias, né, de parábolas, de exemplos de vida, de experiência, né, para corroborar esse sentido da palavra ágape, que está totalmente ou diretamente associado ao cristianismo, né, como a gente entende, certo? Então, o amor ágape, ele é muito mais do que, assim, palavras, né? Do que uma palavra. Ele tem aquela capacidade, né, de perdoar, né? Tem a capacidade de ser compassivo, né? De colocar os outros antes de nós mesmos, né? De enxergar o outro, né, como um semelhante, né? E aí Jesus nos deixa um mandamento claro, que está em João 13:34, diz assim, um novo mandamento eu vos dou, aí já é com o próprio Jesus Cristo, né? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, ou seja, ele está exatamente dizendo que o cristão, né, aquele que está ali vivendo o cristianismo, ele precisa, ele deve, né, amar as pessoas, amar o seu semelhante como a si mesmo, né? Assim como fez o líder, né, o expoente maior que dá origem ao cristianismo, que é Jesus Cristo, né? Então a gente tem essa compreensão. E com esse mandamento, né, ágape seria a expressão máxima, né, de um amor de Deus por nós, né? E o padrão de como todo cristão deveria se comportar, né, porque nem sempre se comporta, né, deveria se comportar perante a relação com os seus semelhantes, né? Quando permitimos praticar esse amor diariamente, é interessante porque também permitimos que Deus transforme nossos corações, né? E com isso a gente consiga impactar a vida que está ao nosso redor. Como é que a gente impacta essas vidas? Ao invés de levar o ódio, né, levar o amor, a compreensão, o perdão, enfim, a cooperação, né? E tentar viver dentro de uma paz, né? Dentro de uma sociedade que a gente possa ser respeitado e respeitar e ser respeitado. Então, ágape, o amor ágape é frequentemente mencionado nas escrituras sagradas, né? E descreve um tipo especial de amor, né? No entanto, esse verdadeiro significado
vai além do sentimento de afinidade comumente é associado ao termo de amor, né? Ao termo amor, né? Fora da perspectiva cristã, né? Da perspectiva religiosa, né? E então a gente percebe que ainda dentro de um contexto bíblico, quando a gente vê uma mensagem, né, que é de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Então, que está se referindo aqui a Jesus Cristo, né? Então, a compreensão que a gente tem disso é que a gente percebe esse sentimento vai além do sentimento da afinidade, né? Ele passa por um relacionamento altruístico, né? Um sentimento e um relacionamento de sacrifício, né? De doação. Envolve uma atitude de doação e de entrega, né? Independentemente das características ou do merecimento, né? Então, nesse contexto, que é um contexto bíblico, esse termo amor ágape, é exemplificado por meio, né, de ações e ensinamentos pelo próprio Jesus Cristo, né? Ele demonstrou esse amor ágape quando ele cuidou dos pobres, né? Quando ele cuidou dos enfermos, dos marginalizados, quando defendeu as mulheres, né? Quando foi justo, né? Quando ele foi justo com as pessoas. Então é um amor que a gente poderia dizer incondicional, né? É um amor generoso, é um amor que não quer nada em troca, é um amor livre, né? É um amor livre, despretensioso, né? Entretanto, eu fico questionando aqui a dificuldade que a gente tem de implementar um amor dessa natureza numa sociedade como essa nossa, que é a sociedade contemporânea, onde as pessoas, antes de fazerem um tipo de amizade, geralmente, eu não vou aqui universalizar, generalizar, mas geralmente olham primeiro o que essa pessoa faz, né? O que eu vou ganhar sendo amigo dessa pessoa. Então, tem um interesse, né, de receber algo em troca através daquela amizade. Eu me associo a alguém, tento fazer uma amizade com alguém, porque eu vejo que ali eu posso ter alguma vantagem, né? Então, isso vai totalmente de encontro, não ao encontro, mas de encontro, né, com essa perspectiva de ágape como o cristianismo descreve, né, a partir do termo originalmente grego, certo? Então, então é difícil essa prática, né, que é onde a gente vê nesse mundo, né, onde a amizade supostamente vive de expectativa, né? É onde você trabalha, quanto você ganha, né, o que eu posso ganhar com essa amizade. Mas essas amizades interesseiras, vale salientar que elas têm um tempo para sucumbir, né? Ela tem um tempo para acabar, porque toda essa amizade que ela tem um cunho de interesse, elas são fragilizadas, né? Elas são facilmente de se terminar, elas têm uma dificuldade de se manter, né? E é difícil a gente ter amigos. Se eu elencar aqui a mão, eu posso dizer contar assim quantos amigos eu posso dizer, eu tenho esses amigos, né? Porque tem conhecido, né, tal, mas assim, amigos no sentido literal da filia, que é o tema que a gente vai trazer no próximo, e no sentido como ágape, como está aqui, é muito, muito difícil a gente encontrar. E quando encontrar, segure, porque é peça rara, é ouro que não se vende em lugar nenhum, não se compra em loja, né, como se diz. Porque, na verdade, hoje, o que a gente percebe é que há uma valorização muito grande pelo ter, né, e em detrimento do ser, né? As pessoas não olham pelos outros, aliás, com uma perspectiva dos adendos, né, de como se apresenta, não olha pela essência que se tem, que o outro tem, né? Então isso
é algo que, na minha visão, é muito triste, assim, né? Porque antes da gente ter, a gente é. Antes de a gente ter, a gente é. O ser vem antes do ter, né? Porque quando a gente nasce sem roupa, inclusive, né? Então, a gente vai adquirindo as coisas com o tempo. Se nasceu numa família de posses, então, beleza. Se você nasceu numa família que é carente, então é mais difícil ainda e levará tempo para você poder conseguir as coisas, né? Mas, como dissemos no início dessa nossa fala de hoje, ágape era uma palavra usada pelos gregos antigos, né, para exatamente manifestar as relações com os deuses politeístas, e que o cristianismo muito bem se apropria dela e dá um sentido, dá um novo significado para ela, né? E que ainda o amor que as pessoas deveriam sentir umas pelas outras estão inspiradas exatamente nesse amor divino, né? O que Deus, né, quando ele diz assim, que ele ama todas as criaturas, né, e quando Jesus Cristo diz, amados uns aos outros como eu vos amei, então a gente percebe que essas duas frases ela tem uma conotação direta na vida prática, ou deveria ter uma conotação direta na vida prática das pessoas, com base nesse amor que é divino, portanto o amor ágape, né? E interessante porque nesse livro de Padre Marcelo, né, Marcelo Rossi, né, HP, ele tem, eu acabei de ler esse livro, ele tem ele traz umas questões interessantes que eu vou trazer aqui também para a gente aí aqui nos encaminhando para os finalmente, que é que esse amor ágape, ele tem uma questão muito forte na sua revelação, que além dela se revelar através de outras formas, mas sobretudo ela se revela também através da caridade, né, da entrega, da doação, né? Essa doação é sem a necessidade de receber nada em troca, né? Doar pelo prazer de ver o outro bem, doar pelo prazer de suprir uma necessidade que o outro tem e que você tem de sobra e que você pode doar sem que isso lhe faça falta, né? Então, mais ou menos nisso. Então, ele traz um exemplo que eu realmente sou fã, que é a Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que é um exemplo de amor ágape, né? Porque ela se dedicou a cuidar das pessoas mais carentes, né, desse mundo afora, e ela tratava cada um individualmente, né? Era uma coisa assim fantástica, e fazia isso sem querer receber nada em troca, fazia pelo simples ato de amor, né? Então a gente percebe que é uma extrema capacidade de doação, né? De dedicação de uma vida ao outro, né? E interessante porque ele diz aqui numa fala que certa vez um homem, quando tomou ciência do trabalho que ela fazia, chegou e disse para ela o seguinte, que ele não conseguia entender como uma pessoa poderia dar banho em um leproso, que ele não faria isso nem por $1 milhão. E ela, quando escuta isso, responde para ele da seguinte maneira: eu também não, só consigo fazer isso por amor. Veja a capacidade dessa mulher, né, de exatamente externar esse amor ágape de maneira tão singular, tão própria, tão incrível, né, tão cristã, né? Então a gente percebe o quanto ela foi uma pessoa que fez uma diferença grande, né, em divulgar esse amor ágape, né?
Uma outra pessoa também que talvez a gente possa trazer aqui, e vou trazer, é a doutora Zilda Arnes, né? Essa mulher, uma brasileira de Santa Catarina, ela era médica, pediatra, e dedicou sua vida a cuidar das crianças, né? Fundou uma pastoral para cuidar das crianças e depois uma outra para cuidar das pessoas idosas que não tinham condições. E essa mulher fez um trabalho belíssimo, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Infelizmente veio a falecer em 2010, né? Foi vítima de se não me falha a memória, em 2010, vítima de um terremoto no Haiti. Isso eu lembro, eu escutei muito isso, né? Nos noticiários e tal. Então, também uma pessoa assim, de uma capacidade de amar, de trazer esse amor ágape muito grande. E também, se a gente pode citar ainda São Francisco de Assis, né? Que teve também uma vida dedicada à pobreza, né? E às pessoas pobres, né? Abriu mão de tudo, né? E nos ensinou que é dando que se recebe, né? E que ele fez uma prece ao Senhor pedindo para que ele fosse capaz de levar amor onde o ódio imperasse. Isso está muito atual, né? Porque a gente vê hoje as pessoas se desentendendo, brigando, pai, filho, irmão, amigos de longas datas, porque um pensa de um jeito em relação à política e o outro pensa de outro jeito. Porque se você pensa do seu jeito, cara, continue pensando, é um direito seu, não é? Então você não tem que fazer com que o outro tenha que pensar do seu jeito. Não, cada um pensa do jeito que você quer pensar, que você acha que tá mais coerente. E o outro tem que respeitar, só isso. Acabou-se, né? E então ele faz esse apelo, né? Porque enquanto o amor edifica, o ódio destrói, né? Exatamente. A gente vai talvez depois um outro texto aqui de Hume sobre a questão do amor e do ódio, né? Mas aí é coisa lá para frente. Uma outra figura que a gente pode também citar seria Mahatma Gandhi, aí já trazendo para a área política. Gandhi foi um indiano que fez um grande movimento de peregrinação na tentativa de que o país, a Índia, conseguisse a independência dos britânicos, né, dos ingleses. E esse movimento foi um movimento que ele não deu um tiro, não puxou nem uma faca, muito pelo contrário, um movimento silencioso, né, e de não violência, de paz e de não violência, né, e conseguiu o êxito, né, porque a Índia tornou-se independente dos britânicos, né. Então a gente percebe a capacidade que essa figura tinha de mobilizar pelo silêncio, pela paz, pela não violência. E para encerrar, um outro cara que eu admiro mais, né, já falecido, é o Nelson Mandela. A capacidade de amar desse cara, e especialmente desse amor ágape, como a gente está trazendo, é demais. Ele é uma grandeza de espírito. Ficou preso 27 anos por conta da cor de sua pele, né? Claro que por trás disso havia um movimento político, né, que foi o apartheid. A África do Sul é um país africano, portanto as pessoas lá são negras, né, mas foi colonizada pelos ingleses, né, e acontece que eles, como é um país muito rico em diamantes, pedras preciosas, então eles se apoderaram de tudo e fizeram um sistema de segregação racial onde os negros só tinham o direito de trabalhar, né? Não podiam estudar na escola de branco, não podiam, enfim, eram tratados como animais. E aí Nelson Mandela se rebela contra isso, e como todo líder que se rebela, na tentativa de fazer justiça, ele foi preso, né? E passou 27 anos na cadeia, e quando ele sai com a disposição para amar aqueles que o prenderam, que os próprios amados, né, os próprios amados não conseguiram entender. E, para finalizar, o interessante dessa história é que Nelson Mandela veio se tornar o presidente do país, né, da África do Sul, e tendo sob seu comando todos aqueles que o levaram à prisão por 27 anos. Então a gente vê que o amor vence aí, né? Venceu no caso de Gandhi, venceu no caso
do Mandela. Então, eu acho que talvez não, essa é uma saída, né? Mas é isso. Então, essa seria a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, sobre essa perspectiva de ágape, né, como um termo originalmente grego, mas que depois o cristianismo se apropria dele, ressignifica, né, e coloca como uma praxe, né, muito embora a gente sabe que nem todo cristão pratica, infelizmente, mas aí é outra questão, certo? Então, eu já vou finalizando por aqui, agradecendo a sua atenção. Se gostar do conteúdo hoje, repasse, compartilhe, né, com seus contatos. Um grande abraço e até a próxima.